Boa tarde, pessoal. Aqui é Albino Carlos Antônio, seu colaborador de sempre. Isto é Sem Barreiras, o seu programa que vai trazer-te muitas informações e tudo sem obstáculos. Hoje trouxemos um convidado muito, mas muito profissional, um convidado muito interessante e um convidado que não tem namorada. Isso já é um passo muito importante para vocês que estão deste lado e não têm parceiros. Como é que te chamas? Saudações, Albino. Gostou da parte que eu disse? Não tem? Realmente foi Não uma é? parte, sim. Saudações também aos telespectadores, às pessoas que nos assistem neste momento. Sou Aldo Pedro, ativista social da Associação Moçambicana para o Desenvolvimento da Família. E estamos aqui hoje para conversarmos um pouco em relação ao tema que o nosso IC aqui deixou ficar. Certo. Educação sexual. Este é o tema de hoje. De uma forma breve, eu gostaria que pudesse informar aos nossos telespectadores, pudesse informar aqueles que nos assistem do outro lado, o que seria a educação sexual, assim que é. A educação sexual, numa perspectiva um pouco mais específica, né? Posso dizer que faz parte, é um conjunto de leis que visa incrementar aos jovens ou qualquer outro que seja sobre temáticas que têm a ver com a sexualidade, ou seja, o sexo. O sexo. E se é tudo isso que acabaste de informar, qual seria o principal objetivo da educação sexual? O objetivo da educação sexual é exatamente passar o conhecimento, educar, né? Como já o termo em si só já diz, educação sexual, traz como objetivo a questão de educar os nossos pares sobre as práticas e as diferentes formas de expressar a nossa sexualidade, seja ela com prazer, sem discriminação e tudo lá. Então, só para poder me situalizar, falar de educação sexual seria só para educar os nossos pares. Foi o que eu acabei de ouvir, é isso? É só para educar os nossos pares, ou seja, os nossos parceiros com quem andamos, coisa do gênero? Podemos dizer que é que nem um objetivo principal, o objetivo geral. Dentro nós podemos encontrar aqueles objetivos específicos, onde teremos consciencializar, teremos a questão de incentivar os jovens, teremos também a questão de ajudar também, né? Ajudar no seu... Certo, e este par que nós nos referimos pares como indivíduos que estão sempre conosco, como indivíduos que estão sempre no nosso meio, sem desfocar aquilo que são os jovens adolescentes, ou mesmo pares que nos referimos são os nossos parceiros amorosos, só para poder perceber. Ok. Quando me refiro de pares, refiro-me às pessoas na qual somos próximas. Tanto pode ser o nosso parceiro, pode ser amigo, familiares, vizinho. Então, desde o momento que nós tenhamos um contato e a pessoa pode se sentir à vontade de poder conversar ou expressar sobre determinadas problemáticas. Daí nós podemos ter a chance de conversar sobre a questão da sexualidade ou a educação sexual. Certo, então uma vez que já começamos com aquilo que é a nossa conversa, falar de educação sexual é falar do sexo, certo? Digamos que sim. No seu fundo. No seu fundo, sim. É falar de sexo. E até onde eu percebo, até onde eu vejo, falar de sexo antigamente não era uma coisa que se ouvia falar de qualquer maneira. Os nossos pais encarregados de educação viam o sexo como algo sério, como algo que uma criança não poderia falar à toa. Posso usar esse português. Então, Aldo Carlos, assim que agora, uma vez que antigamente não era fácil ouvir falar assim de qualquer maneira, mas agora isso faz-se sentir na nossa comunidade. Pelas experiências que eu já vivi, já colhi em campo, posso dizer que a cada dia está a minimizar. Como bem disseste, que anteriormente havia
uma força de contenção em relação à explicação ou ao ensinamento sobre a questão do sexo, né? Os mais velhos olhavam o sexo como uma temática que se fala entre quatro paredes, simplesmente, e aí terminava. Mas com a existência de várias organizações privadas, públicas, ONGs não governamentais, e foi-se mostrando à comunidade que falar de sexo não é só uma temática que deve só estar centrada entre quatro paredes. Porque se os nossos filhos, os nossos antecessores não têm a autonomia de se abrir em relação à mesma temática, terá-se uma dificuldade para poder-se lidar com aquelas situações, por exemplo, para as mulheres, quando têm a sua primeira menarca, eles não têm como informar aos seus pais, porque os seus pais nunca tiveram a iniciativa de falar, conversar com a miúda sobre estes assuntos. Nunca deram essa liberdade para que a mesma se abrisse. Exatamente, por isso que era muito complicado, mas agora eu acredito que já estamos a ultrapassar. E isso é um ponto positivo para nós. E já que chegamos nesse ponto, já existe uma maneira, ou seja, que já estamos a ultrapassar, o que a educação sexual poderia minimizar atualmente, naquilo que é o nosso contexto? Poderia minimizar a questão dos abusos, né? Casamentos prematuros. Casamentos prematuros foi o termo que é um termo que se usava anteriormente, agora são uniões prematuras, né? Sim, as gravidezes indesejadas, assédio sexual que acontecem nas escolas, também na comunidade e muitos outros fatores que têm a ver com a questão da sexualidade. Então podemos aqui nos focar num dos fatores que para mim foi muito relevante, que é a gravidez indesejada. Qual seria o principal motivo para que isso acontecesse dentro do nosso seio de convivência? Então, qual será o principal motivo de uma gravidez indesejada? O principal motivo seria a falta de informação. Falta de informação. Sendo que nós temos visto mais casos desta natureza nas zonas mais recônditas, né? Em locais em que nós sabemos que lá para chegar a uma informação é difícil. E tal que as escolas, as mídias não têm o privilégio de chegar lá e poder transmitir esses conhecimentos. Certo. Então, talvez as pessoas também não tenham a capacidade, não têm condições necessárias para, pelo menos, acompanhar nas mídias sociais, acompanhar através de palestras, né? Porque algumas organizações têm tido limitações por parte do fundos. Certo. Não têm chegado nas zonas mais recônditas, onde talvez seria o local ideal para disseminar informações dessa maneira. E para este contexto, para as gravidezes indesejadas, acha que o preservativo poderia minimizar significativamente aquilo que são as gravidezes indesejadas? Claro. O que eu consigo perceber é que se existe uma gravidez indesejada, é porque não existe aquilo que é a negociação do preservativo no momento da relação sexual. Claro, pode-se dar o caso. Pode também dar-se o caso de existir sim aquilo que é a negociação do preservativo, mas existir aquilo que é a interrupção, existir aquilo ali que nós chamamos o preservativo não suportou e estourou no momento de relação sexual. Então, são vários fatores. Então, o preservativo, onde é que poderia encaixar-se naquilo que é a minimização da gravidez indesejada? Claro. Como eu dizia antes, dá-se o caso do preservativo também ser um dos fatores que faz com que haja, quer dizer, a falta na negociação do uso do preservativo pode-se dar o caso, porque estamos aqui a dizer que gravidez indesejada não acontece só nos adolescentes e jovens. Uhum. Os pais também, casais, namorados, entre outros, independentemente do seu laço, eles podem ter uma gravidez indesejada. Certo. Daí que o uso do preservativo, o uso de outros métodos anticonceptivos podem, de certa maneira, evitar que haja essa gravidez indesejada. Antigamente, podemos até não falar de antigamente, mas ainda hoje falar de sexo gera grandes constrangimentos. Isso é verdade, isso nós notamos na nossa sociedade.
poderia existir uma forma mais coesa, uma forma mais boa de fazermos com que falar de relação sexual, falar de preservativo, falar de sexo não fosse um problema para os nossos jovens e adolescentes, principalmente para os nossos encarregados de educação. Poderia existir uma forma mais dinâmica e, se, no seu ponto de vista, qual seria essa forma? Hoje em dia, a nossa sociedade vive de cultura, aqueles padrões antigos que nós já vimos carregando, né? Existem também algumas regiões que olham o preservativo, por exemplo, olham a conversa sobre o sexo como conversas que não deveriam ser proferidas, porque acabam trazendo uma concepção aos adolescentes e jovens do tipo do skill. Esses aqui estão a falar isso para os jovens terem a iniciativa de envolverem-se sexualmente. Certo. Não podemos oferecer preservativo, não podemos falar da importância do preservativo. Porque vamos incentivar os jovens a praticarem o sexo. Mas o nosso desafio como ativistas sociais é exatamente esse. Fazer perceber à comunidade, em especial os pais encarregados, que o fato de termos que falar do preservativo, o fato de termos que falar, por exemplo, de aborto, né? Porque nós promovemos o aborto, mas não qualquer tipo de aborto, aborto seguro. Então, mas o fato de termos que promover, não estamos a incentivar a rapariga que, por simples fato dela em algum momento ter uma gravidez, digamos nós, ir se envolver sexualmente, e com aquela concepção, sim, sem concepção, intencionalmente, certo. E depois porque a Modefa está a mobilizar jovens, talvez está em algum momento, exato, sobre a existência do aborto legal, eu depois posso fazer. Não é exatamente isso, mas sim, no caso, por exemplo, de uma violação, se dar-se um caso, nós temos a devida... como é que eu posso dizer? Nós poderemos, de certa maneira, dar segmentos, passar uma guia para a entidade responsável. Por exemplo, nós aqui em Quilimane, nós temos alguns centros de saúde, assim que promovem esse aborto, o aborto seguro, né? Um dos casos é este que está aqui bem perto, o 24 de julho, sim, e depois tem mais outros também. Mas existe uma diretriz que deve ser seguida. Né? Existe uma diretriz. E na Modefa, para o caso de aborto, para o caso de aborto, não, para o caso de abuso sexual, também tem dado segmentos? Claro, temos dado segmentos. Então, você está querendo dizer que, para além de dar aquilo que é informação sobre saúde sexual e reprodutiva no seu todo, vocês também têm uma componente que trabalha naquilo que são os direitos humanos? Logicamente. Então é por esse motivo que vocês fazem aquilo que é a diretriz de indicar a pessoa diretamente nas entidades competentes. Certo. Já chegamos a um nível em que conseguimos dar um bocado daquilo que é a informação. Aqui é o Bino Carlos e hoje estamos aqui com o Naldo Carlos, esse que está aqui a difundir informação. Peço desculpa, é Aldo Carlos, assim é que é. Estamos aqui a difundir aquilo que é a informação correta em torno a respeito de educação sexual. Para quem acaba de chegar agora, estamos a falar mesmo do tema que é educação sexual, e aqui podemos falar de muitas outras coisas. Para este tipo de situação, a Modefa, não posso falar a Modefa como uma organização, mas estamos aqui como um conselheiro, um ativista social. Como é que as pessoas podem localizar o edifício para vir prestar queixas ou vir receber aquilo que são os serviços que lá oferecem? Sim. Primeiro, onde é que se situa? Se é que está só na cidade de Quilimane, porque a gente fala da cidade de Quilimane, e como é que podemos localizar em outras cidades, se é que tem essa informação? Ok. Como já havia dito, a Modefa, Associação Moçambicana pelo Desenvolvimento da Família, é uma organização nacional, de âmbito nacional. Isto quer dizer que não só está aqui na cidade de Quilimane, né, em específico na Zambésia,
mas está em cerca de 10 províncias, né, a nível nacional, nas quais temos Maputo cidade como a nossa sede, Maputo província, Inhambane, Gaza, Sofala, Manica, Tete, Cabo Delgado e Nampula, com exceção de Niassa. É a única província em todo Moçambique que a Modefa não tem lá os seus escritórios. E em quase todas essas províncias temos lá uma delegação de âmbito provincial e lá temos um SAS aberto que encontramos uma provedora, no caso de Quilimane, encontramos uma provedora que tem estado no SAS das 7 às 15, de segunda a sexta. A provedora está capacitada que vai procurar colher ou acarinhar os seus problemas ou as suas inquietações, caso traga algum tipo de denúncia, por exemplo, quer seja pessoal, ou seja mesmo de alguém próximo a si que não consegue denunciar, e a Modefa pode dar seguimento destes casos para as entidades competentes. E fora disto, oferecemos também serviços mínimos de saúde sexual e reprodutiva, serviços estes como o caso do teste de HIV, teste de ITS, planeamento familiar, aconselhamento e referências para outros tipos de questões que a Modefa não pode em algum momento, como é que se diz, resolver, né? Mas todos esses serviços são de forma gratuita, não se cobra nada. Sim, e a Modefa está localizado atrás da Sunlight, para quem conhece, em frente da Escola Unidade Popular. Então eu espero que possa voltar mais vezes na nossa casa para poder nos dar aquilo que é a informação correta e exata aos nossos jovens e adolescentes. Este é o seu programa Sem Barreiras, aqui é Albino Carlos Antônio, o seu AC, este que vai estar contigo sempre e quando puder para dar-te aquilo que é a informação. Estamos juntos, até a próxima.